Olá, meus queridos irmãos. Nós vimos na parte da manhã, que eu tinha prometido que ia passar outro estudo à tarde, né? As parteiras hebreias. E agora o nascimento do menino Moisés. Vamos aprender de acordo com a palavra de Deus e ver o que Deus tem para nos ensinar, tá bom? Vamos orar mais uma vez e agradecer ao Senhor por esse segundo estudo do dia. Tá? Vamos lá. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos deu hoje, e pela tua graça e tua misericórdia. E obrigado também pela paciência que o Senhor tem para conosco. Obrigado também, Senhor, por todos meus irmãos e minhas irmãs que estão nesse momento, que vão ouvir as tuas santas palavras, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre eles, para que eles compreendam o que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor nosso Deus, as tuas bênçãos, as tuas maravilhas são derramadas sobre nós quando nós aprendemos a autodesconfiança em nós mesmos, para aprender a confiar no Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais um estudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, o nascimento do menino Moisés. Que lindo, né? Meu irmão e minha querida irmã, onde você estiver, nascido com um propósito. Todos nós temos um propósito. Deus tem um propósito para você na sua vida. Onde você estiver. Todos nós temos um propósito. Mas temos que aprender alguma coisa também. Tá? Será que só Moisés nasceu com um propósito? É a pergunta que eu faço. Jesus também nasceu com um propósito, sabia? João Batista também nasceu com um propósito. Tá? Meu amado irmão, Deus tem um propósito na sua vida também. E na minha também. Você não nasceu para nada. Você não nasceu aqui para nada. Deus tem um propósito para você, onde você estiver. Você não nasceu aqui para não ser nada. Agora, a pergunta, né? A pergunta, será que você e eu estamos cumprindo com um propósito o qual nascemos? Essa é a pergunta. Será? Você não nasceu aqui para nada. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim, tá? Ó, nascimento e educação de Moisés. Vamos ver aqui, tá? Êxodo, capítulo 2, versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, né? Escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calfetou com um betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no corriçal à beira do rio, que era o rio Nilo. Lembra que tinha uma ordem que não aceitava que filho um homem nascesse, era para ser jogado no rio, né? A irmã do menino, a irmã desse menino, Moisés, né? A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu, né, a filha de Faraó para se banhar no rio e as suas donzelas, né, passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto no corriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo-se, viu uma criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a menina acompanhou a sua irmã, acompanhou tudo que estava acontecendo, foi até ela, e disse, né?
Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Tinha que dar de mamar para ele, né? Cuidar dele, né? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu ela, pois, a moça chamou a mãe do menino. Claro, ele ia chamar a própria mãe. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-mo, né? Pagarei-te o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, né? Ela o trouxe à filha de Faraó, do qual, né, passou ela a ser filho. Agora Moisés já era filho da filha de Faraó. Esse lhe chamou, ela disse: o teu nome será Moisés. E disse: porque das águas te tirei. Muito bem. Queridos, o contexto histórico do nascimento da vida de Moisés é lindo. É lindo. Não é à toa que as crianças amam, tá? Todas as crianças amam ouvir e conhecer a história do menino Moisés, que foi tirado do Rio Nilo. As crianças amam essa historinha, né? Moisés viveu ali durante, né, a 18ª dinastia egípcia. E o rei ali era Tutmés, né? Tutmés III, conhecido como Napoleão do Egito. Ele, né, era considerado um dos faraós mais importantes da história. Ele é considerado um dos faraós mais importantes da história do Egito, tá? Embora estivesse sob ameaça de morte, as crianças ali, Moisés estivesse, né? Embora Moisés estivesse na ameaça de morte, Moisés era, né, um bebê muito bonito. Moisés era lindo. Lindo, lindo. Quando ele nasceu, quem imaginava o futuro que aguardava ele, hein? Portanto, Deus cumpriu a sua promessa feita, sabe a quem? A Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor fez uma aliança com eles, que daria às suas descendências a terra prometida. Então Deus cumpriu. Ia crescer. E cresceu mesmo. Décadas depois, muito tempo depois, né? Deus usou um bebê para cumprir a sua promessa que ele tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, né? Para cumprir a sua promessa. A princesa egípcia, que chamava Hatshepsut, adotou Moisés como seu filho. Sabemos pouco sobre a infância de Moisés, mas ele viveu até os 12 anos com a sua própria mãe. Moisés, eu acredito que teve uma infância maravilhosa, né? Viveu com a sua mãe até os 12 anos, aproximadamente, e depois viveu uma vida de glamour, né, meu irmão? No palácio do faraó, como filha da filha do faraó. Ou seja, o faraó era avô dele, né? Ele viveu ali com muito glamour, eu acredito, né? Viveu uma vida muito boa, tá? Agora, meu querido irmão, Moisés recebeu a melhor educação egípcia, com o objetivo de preparar ele para ser o próximo faraó. Então, foi um glamour muito grande que eu acredito que ele viveu, a sua infância toda. Durante os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele aprendeu a autoconfiança. Ele foi preparado para ser faraó. Então Moisés teve que aprender a autoconfiança. Ele estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Porém, nos próximos 40 anos dele, que foi no deserto,
cuidando do gado do seu sogro, né? E no deserto que ele atravessou, Moisés teve que desaprender o que aprendeu no Egito. O que ele aprendeu no Egito? A autoconfiança. Tá? Então ele aprendeu a autoconfiança. Já no deserto, ele aprendeu a autodesconfiança. Tá? Foi assim que ele aprendeu a confiar no Deus de Israel. Ele teve que aprender a autodesconfiança. Tomaram água aqui, que é bom, né? Meu irmão, Deus quer também ensinar para você e para mim a autodesconfiança, viu? Desconfie de si mesmo, porque enganoso é o coração, a Bíblia fala. Confie em Deus de Israel, o Santo Salvador Jesus. Você tem que aprender a autodesconfiança nesse deserto que nós estamos atravessando. Assim que Moisés aprendeu a amar a Deus e confiar em Deus. Você entendeu? Ele desaprendeu. Ele lá no Egito ele tinha autoconfiança. Agora no deserto, na amargura da vida, ele teve que desaprender isso. Tá? Moisés nasceu com um propósito. Tá? Moisés nasceu com um propósito. Eu nasci com um propósito também. Eu, João, nasci com um propósito. Por isso estou aqui pregando a palavra de Deus para você. Tá? Você, onde você está, nasceu com um propósito. Você não nasceu aqui para nada. Deus tem um propósito na tua vida, queridos. Viu, minha querida irmã, meu querido irmão? Você não nasceu aqui com um propósito, né? Não nasceu sem um propósito de não ser nada. Você nasceu com um propósito e que o Espírito Santo seja derramado sobre você e que Deus te ajude nesse propósito de cumprir, né, a sua missão, de cumprir, né, o cumprimento da missão que Deus deu para você. Você tem um propósito, Deus tem um propósito para você. Agora, se você é complexado, tá? Tem na sua mente que é um fracassado e não valorizas a você mesmo, então Deus não pode fazer nada por você, meu irmão. Você tem que confiar em Deus, em primeiro lugar, crer que nasceu aqui com um propósito santo na sua vida. Deus tem um propósito santo na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós poderíamos falar aqui de Moisés o dia inteiro, a noite toda, até amanhecer o dia. Mas só isso aqui, meu irmão, já é uma grande reflexão para você e para mim. Moisés nasceu com um propósito, Deus tinha um propósito para ele. Deus tem um propósito para você. Tu não nasceu aqui para não ser nada. Próximo estudo é amanhã, tá? Mudanças de planos. Vai ser o último estudo da semana. Mudança de planos. Vamos ver o que Deus tem para nos ensinar nessa mudança de planos, falando ainda de Moisés. Tá? Mudança de plano. Deus muda o plano. Tá? Moisés viveu ali, né? Com muito glamour, né? No palácio de Faraó, mas teve uma mudança de planos. Deus tinha um propósito. Vamos ver isso amanhã. Tá bom? Que a paz e a graça do Senhor esteja com você. Que o amor de Cristo seja derramado sobre você e sobre a sua família. E que confie na palavra de Deus, meu querido irmão. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Um dia eu vi um homem pregando.
em frente à Caixa Econômica, e ele sempre está lá. E naquele dia caiu um temporal tão forte. E ele sempre está de paletó, sapato social. E ele estava numa mensagem e o povo tudo parado na fila para entrar na caixa. E ele estava pregando ali para aquele povo. Sempre está lá. Porque a fila sempre é grande lá. E o temporal foi tão forte, que ele ficou ensopado. A Bíblia dele é daquelas que fecha, então não molhou a Bíblia. Mas ele ficou encharcado de água. E aí a chuva ficou muito mais forte e ventando muito forte. E o povo correu tudo para dentro da caixa. A caixa teve que abrir para o povo entrar, né? E ele também entrou para se proteger do vento forte. Mas ele estava ensopado, né? Aí eu peguei, olhei para ele assim e falei: o senhor se molhou todo, não molhou a Bíblia? Ele falou: não, ela está fechada, né? Ele falou: é assim mesmo. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito para todo mundo. E nunca me esqueci. Fiquei olhando para ele todo encharcado de água. E na minha mente, eu fiquei pensando: será que era necessário tudo isso? Será que tinha que ser assim? E lembrei do texto de João capítulo 7, versículo 17. Que Deus fala: não julgueis pela aparência, e sim pelo procedimento. Você entende, meu querido irmão? E eu baixei minha cabeça e ele, né, passando a mão no rosto, pingando de água, com a Bíblia na mão. Ele sempre está lá. Esteja sol, esteja chuva. É assim, meu querido irmão. Deus tem um propósito na tua vida. E para você reconhecer esse Deus, você tem que ter a autodesconfiança de você. Porque enganoso é teu coração. Você entende? Amanhã nós vamos ver esse estudo aqui, ó. Mudanças de planos. Deus muda o plano. Vamos ver o que vai acontecer. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Se inscreve aí, ajuda para que o YouTube reconheça que vocês estão gostando e aí ela espalha para um monte de gente. Tá bom? Fica na paz do Senhor. Que Deus tome conta de você. E até amanhã de manhã, com o último estudo da semana. Tchau, pessoal.